Irmãos, boa noite. Deus está presente em todos os lugares. Amém? Amém. Nós sabemos que Ele está em todos os cantos do mundo, do universo, agora mesmo. E sabemos também que Ele está presente aqui, conosco. Agora, e por isso, esse é um tempo especial. E é especial não só porque Deus está presente em todos os lugares, isso nós já sabemos, mas quando nós estamos aqui reunidos como igreja, a presença de Deus se manifesta de uma forma especial. Por isso esse é um tempo especial, onde nós vamos cultuar o nosso Senhor. E a nossa oração é que esse culto seja agradável, que o Senhor nos abençoe, que Ele venha falar conosco por meio da Sua palavra, que Ele nos edifique, e certamente Ele o fará hoje. E que Ele receba as nossas orações. Esse é um momento, embora Deus esteja presente em todos os lugares, a Bíblia diz que nós reunidos somos casa de Deus, somos templo do Espírito Santo, individualmente e coletivamente também. Por isso esse é um tempo que precisa ser valorizado, onde nós estamos aqui alegres e vamos continuar alegres e louvando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, mas também com toda a nossa reverência, com toda a seriedade, prestando atenção naquilo que será dito, prestando atenção naquilo que será cantado, porque nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Amém? O nosso Deus que se faz presente aqui. Irmãos, temos alguns avisos, peço que os irmãos estejam bem atentos. Primeiro, queria agradecer aos irmãos que têm ajudado a gente ali comprando os docinhos. Nós faremos o curso agora na quarta-feira, o curso vai de quarta a quinta-feira, um curso relacionado à capelania escolar. Então peço que os irmãos orem por nós, por favor. E hoje à noite a gente ainda estará vendendo ali, é o último dia, então se você puder dar uma passadinha, nos ajudar, agradecemos muito. Falta pouco para a gente conseguir o valor total. E aqueles que não pagaram, se puderem, por favor, pague hoje. Homens da nossa igreja, teremos o encerramento dos homens agora, o fechamento na sexta-feira, dia 21. E aí vai ser um tempo diferente, um tempo especial, onde nós teremos um churrasco. Mas será um churrasco caprichado, vai ser bem diferente. Então o valor também é um pouquinho diferente. R$25 por homem. Se você puder, já pague hoje, procura o Sérgio e já acerta com ele hoje. Se você não puder hoje, faça isso o quanto antes, tá bom? Vai ser lá na chácara do Roberto. Roberto, é isso? Ok, na sexta-feira, dia 21, 7h30. Que homens aqui já tem certeza que vão? Só para ajudar aí o planejamento da equipe. Quais homens? Ok, continua com a mão levantada aí um pouquinho. Beleza, ok, obrigado, irmãos. Depois acerta lá com o Sérgio, tá bom? E se você não levantou a mão agora e vai, dá o seu nome lá para o Sérgio também. Jovens, no dia 22, reunião, fechamento também dos jovens. 7h30, jovens? Ok. Irmãos, domingo que vem é o prazo final para a entrega das fichas de afinidade ministerial. Se você ainda não pegou, você pode pegar ali atrás, tá? Então preencha lá, isso é muito importante. Só lembrando que aqueles que não preencherem, os membros da igreja que não preencherem, não poderão ser eleitos, tá bom? Então é seu papel, seu dever como membro, uma responsabilidade aí. Um aviso especial aí para as mulheres. No sábado, dia 29, não esse sábado agora, o outro, nós teremos um curso de cerimonialista de casamento. A nossa igreja tem a ideia de que quando alguém for casado aqui, a gente espera que ainda surjam muitos casamentos, não seja necessário, amém? Não seja necessário contratar nenhum tipo de serviço de cerimonialista. Nós queremos dar todo o suporte para os irmãos nisso. Então é muito importante que mulheres sejam treinadas nessa área. Então você, mulher, gostaria de ter um treinamento, vai ser das 8 da manhã ao meio-dia, tá bom? Se você gostaria, dê o seu nome para a Natália, tá bom? Dia 29, sem ser esse sábado, no outro.
Irmãos que fazem parte do coral e também pais das crianças, de terça e quinta às 7h30 da noite, nós teremos o ensaio do coro de adultos e do coro infantil, terças e quintas, 7h30. Então, por favor, esteja aqui nesse horário para ensaiarmos. A nossa cantata está chegando, as cantatas estão chegando. No dia 6 de dezembro, vai ser um dia bem especial, vai ser um sábado, nós teremos a formatura do Leandro e da Márcia. E aí já tem bastante gente se mobilizando para ir. Se você gostaria de ir, fala com a Cecília, dá o seu nome para ela, porque dependendo do número, esse pessoal vai tentar dividir um micro-ônibus, alguma coisa assim, para facilitar. Aí, às vezes tem gente que quer ir, mas não tem como ir, não tem carona, ou fica caro você ir sozinho no seu carro. Então, fala com a Cecília, dá o seu nome, que aí dependendo do número, eles veem um micro-ônibus para mais gente poder ir, tá bom? Dia 6 de dezembro, na parte da manhã, um sábado na parte da manhã. Equipe do culto infantil. Hoje, após o culto, vai ter uma reunião ali no anexo. Então, por favor, você que é da equipe infantil, compareça lá. E no dia 30 desse mês, nós teremos o encerramento do culto infantil. E aí a Cris pede que todas as crianças e o pessoal da equipe venham trajados com alguma característica missionária, tá? De algum país. Venham com um traje típico de algum país e tragam uma oferta missionária, tá bom? Para o dia 30 desse mês.
para sempre, para todo sempre. O amor de Cristo nos alcançou e nós nos tornamos adoradores a partir do dia que nós curvamos nossos joelhos, arrependidos de nossos pecados e entregamos nossa vida a Jesus. E desde então nós louvamos ao Senhor e esse louvor vai durar por toda a eternidade. Para sempre adoraremos ao Senhor, o nosso Rei, e nós vamos cantar esse louvor. Os homens acompanham a mim e o Lucas, e as mulheres a Rosana e a Rosa.
sem poder, você não precisa fazer parte desse momento. E vamos adorar a Deus então com o nosso louvor e também com os nossos recursos materiais. Um dia nós ouvimos o Evangelho, pelo menos a maioria de nós ouviu o Evangelho e entregou a vida ao Senhor arrependido, querendo reconciliação com Deus. E nesse dia nós nos tornamos filhos de Deus. E a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhuma situação pode nos separar do amor de Deus, daqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Nós estamos firmados nesse amor, estamos firmados nesse Cristo, estamos firmados em Jesus, na rocha eterna. E para sempre estaremos firmados nele, para sempre entregaremos o nosso louvor a ele. Não porque nós sejamos fortes, não porque nós somos bons, mas porque a graça dele nos sustenta. E
Por isso nós oramos pedindo, Senhor, me dá força, me ajuda a permanecer firme, a permanecer em Ti, a permanecer te agradando. Porque se o Senhor me ajudar, eu vou ficar. Nós vamos cantar uma música, nós cantamos ela uma vez aqui, pedindo que os irmãos vão lembrar, a melodia é fácil. Vou pedir para que vocês se coloquem em pé, nós vamos cantar todos juntos. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor. Te espero. Vamos lá? Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor, que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor, que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti, sempre confio. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Senhor, obrigado porque o teu amor nos alcançou e hoje somos filhos teus, podemos te adorar e o faremos por toda a eternidade. Obrigado por desfrutarmos de uma comunhão verdadeira contigo. Obrigado por poder ter acesso a essa vida abundante que o Senhor nos dá. Senhor, nos ajuda a nos mantermos firmes na fé, firmes na tua palavra, firmes na comunhão contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar.
Isso. Boa noite, irmãos. Boa noite. Chamar as crianças até 10 anos para virem aqui na frente, que elas vão para o seu culto. Quero desde já parabenizar a equipe. Eu vejo que tem havido muito retorno. As crianças voltam para casa compartilhando o que elas estão estudando. Muito bom. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar pela vida das nossas crianças. Pedimos ao Senhor que as abençoe nesse tempo de culto, que o Senhor receba o culto delas e também, ó Deus, que o Senhor possa ensinar a Tua palavra para elas. Que aquelas que ainda não tenham encontro, ainda não tiveram encontro contigo, possam tomar essa decisão. E que o Senhor use, Senhor, os professores nesse santo processo. Muito obrigado a Deus, abençoe esse tempo, em nome de Jesus oramos, amém. Muito bom. Irmãos, fim do ano chegando, sempre é uma expectativa quando a gente vai vendo os irmãos preenchendo aquelas fichas de afinidade ministerial e refletindo sobre esse momento do ano e também sobre alguns projetos que nós temos. Surgiu do nosso coração o desejo de compartilhar com os irmãos algo que a gente já falou há algum tempo, mas não com a profundidade que a gente precisava. E então, durante pelo menos 2 domingos, nós vamos estar falando sobre os diáconos. Existe no movimento evangélico moderno um distanciamento de algumas igrejas daquilo que a Bíblia institui dentro das suas funções de liderança. Tem surgido uma série de nomes e de títulos que a Bíblia não concede aos obreiros que trabalham na liderança do Novo Testamento. Basicamente, o que a Bíblia coloca não é como liderança da igreja. Você vai ver lá um grupo de apóstolos, que depois eles vão aparecer de forma diferente, vão aparecer como missionários, mas não com a função de liderança absoluta da igreja. E você vai ter no Novo Testamento os líderes da igreja, bispos e diáconos. Aí você fala, mas aqui na igreja a gente não tem bispo. Tem. Por quê? O Novo Testamento apresenta 3 termos que são intercambiáveis, ou seja, os 3 termos são usados para a mesma pessoa, que é bispo, presbítero ou pastor. No Novo Testamento, essa pessoa tinha esses 3 títulos, só que elas apontam para questões diferentes. O pastor é um título dado àquele homem que tem a função de cuidar. Para aquele que tem a função de dirigir, que é o mesmo homem, é dada o termo de bispo. E para aquele que tem a função de supervisionar, presbítero. Se você quer dar uma conferida, abra comigo lá, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, Paulo está na sua viagem pela Ásia Menor, estava em Mileto e lá mandou chamar de Éfeso os presbíteros, e lá no versículo, no versículo 17 diz, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quem que foi chamado? Os presbíteros, ok? Continuando o texto, então, ele começa a conversar com os presbíteros. Existe uma passagem importante aqui no versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse texto é importante, é um texto que a gente memoriza, porque é uma frase que o crente deveria ter para a sua própria vida.
Mas é interessante que ele vai ter aquele encontro com esses presbíteros, ele quer dar um conselho. E aqui ele vai dar um conselho no versículo 28. Atendei por vós, cuidado com vocês, tomem conta de vocês, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então ele está falando para presbíteros, dizendo: Deus constituiu vocês como bispos para pastorearem essas ovelhas. Então é por isso que nós entendemos que bispo, presbítero e pastor, nós estamos falando da mesma pessoa. Tudo bem? O pastor, nós temos vamos falar baixo aqui, nós temos um presbitério na igreja. São os pastores da igreja, que são os presbíteros, que são os bispos. Tudo bem, pessoal? É importante, então, quando a gente pensar no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, eles determinaram quem são os líderes da igreja. Vai aparecer lá, bispos e diáconos, pastores e diáconos, presbíteros e diáconos. Quando nós formos olhar no Novo Testamento e formos entender quais são as características que o bispo deve ter, entenda que são as mesmas características que o pastor deve ter e são as mesmas características que o bispo deve ter. O bispo, o presbítero e o pastor, a mesma pessoa. Tudo bem, pessoal? Isso está no Novo Testamento, não sou eu que estou inventando. Agora, querubim ungido, sacerdote maior, tem um monte de título aí agora, patriarca maior, pai não sei no que. Isso não é bíblico, tá, pessoal? Esses títulos que estão inventando, que estão surgindo aí, isso não é da Bíblia, tá? Então é invenção humana, e aí segue as igrejas que quiserem, mas aquela igreja que quiser ser bíblica vai entender que aqueles oficiais que a igreja determinou para ela são suficientes para que ela seja uma bênção. E os oficiais são bispos, ou pastores, ou presbíteros e diáconos. Agora, quando você começa a estudar o termo diaconia, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque existem algumas visões erradas sobre o diaconato. Alguns acham que o diácono, ele é só para servir a ceia, né? Biblicamente falando, não existe um versículo que diz só o diácono pode servir a ceia. Isso não é verdade. Ou que só o pastor que pode ministrar a ceia. Isso não está na Bíblia. Não existe um versículo que diga só o pastor ministra a ceia, só o diácono a distribui. Não tem. Essa é uma visão errada. Alguns pensam, o que o diácono faz? Ele é o garçom da ceia. Não, pessoal. Não, tá? Outras igrejas vão achar que o diácono, ele é aquele dedo duro que fica contando para o pastor o pecado dos outros, né? Também não é isso, essa não é a função do diácono. É lógico que o Novo Testamento nos ensina que se algum irmão vem trazer para o pastor algum assunto para ajudar a igreja, isso não é considerado fofoca. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo relata na sua carta, os da casa de Cloé vieram me dizer que está havendo esse problema. Esse Paulo não chamou os da casa de Cloé de fofoqueiro, pelo contrário, entendeu que eles, trazendo aquele problema para ele tinha oportunidade de, através daquela carta, resolver os problemas que a igreja tinha. Mas não é só a função do diácono levar os assuntos que talvez sejam necessários para o pastor. Existe um conceito errado, e inclusive existem alguns pastores que estão querendo abandonar a ideia de diácono na igreja, porque existem alguns diáconos que querem concorrer em termos de autoridade e poder com o pastor. Isso é um grande erro, é uma noção errada. O diácono não é um concorrente do pastor, pelo contrário, o diácono ele tem que ser uma bênção para o pastor. E em termos da autoridade do Novo Testamento, a liderança da igreja está com os seus presbíteros, com os seus pastores. Eles são liderança da igreja, das igrejas locais, tá? É interessante até que algumas igrejas que eu participei
tinha aquele negócio do diácono como aquele cara malvado, né? Aí até falava, resistir aos diáconos, eles fugirão de vós, sabe? Essas coisas assim. Outros chamavam de diábonos. Não, não é isso. Né? Tinha aquela história da mãe, ó, se tu não se comportar, vou te botar do lado do diácono. A criança começava a chorar, né? Não, não é essa função, não é essa visão que a gente pode ter sobre o diácono. Agora, existe um outro extremo que a gente também não pode ter. O diácono não é escravo. O diácono não é um escravo. Inclusive, no Novo Testamento, havia um termo para escravo. Interessante, é o mesmo termo que é usado quando nós somos de Deus. Nós somos servos de Deus. O termo não é diácono. O termo é doulo, escravo. Então, diácono não é escravo, não é uma pessoa que é obrigada a trabalhar, senão ela vai tomar chibatada. Essa não é a ideia da diaconia, do diácono. Também não é a ideia de um trabalhador assalariado. Havia essa função na época em que as cartas foram escritas, que o Atos foi escrito, havia uma função que era assalariada. A ideia do diácono não é, ele não faz por dinheiro o que ele precisa fazer. Isso é uma questão muito importante. A diaconia, ela é uma função extremamente abrangente no Novo Testamento. A palavra de Deus, ela deixa claro que, em termos gerais, a palavra era usada para um servo, alguém que presta assistência ao serviço. Também tem a tradução que nós usamos de ministro, alguém que serve, que tem uma função para auxiliar. Basicamente, existem 3 termos na língua grega que são para falar sobre diaconia. A primeira é a palavra que é transliterada do grego para o português. O que é transliterada? Ela não é traduzida, ela é transliterada. Se você achar lá, diaconia, isso não é uma tradução, é uma transliteração. É interessante que, quando você vai olhar algumas passagens, é traduzida como serviço, como auxílio, como socorro, mas a palavra no grego é a palavra diaconia. Por exemplo, texto que o pastor Paulo nos pregou algum tempo atrás, lá em Lucas, capítulo 10, se quiser, abre lá, Lucas, capítulo 10. Aquela passagem de Maria e Marta. Pastor Paulo pregou com muita propriedade alguns domingos atrás. Dá uma olhada lá no versículo 40. Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Aí a palavra é diaconia. Ela não é uma escrava, ela não estava ali para tomar chibatada, ela também não era uma empregada. Ela estava ali querendo fazer as coisas de casa, estava fazendo isso com tanta força até que o Senhor a repreendeu, dizendo, olha, você está abrindo mão do que é prioridade. Mas a palavra aqui é diaconia. É interessante, outro uso do termo, está lá em 2 Coríntios capítulo 9. Ela é traduzida de forma diferente, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, porque o serviço desta assistência, essa palavra aí, o serviço, é a palavra diaconia. A igreja manda uma oferta para outra igreja e Paulo está elogiando esse trabalho, dizendo, esse trabalho de você trazer uma assistência lá para aqueles irmãos, ele está usando o termo diaconia. Quando você então vai lá, leva uma cesta básica para o irmão que está precisando, vai lá, ajuda ele financeiramente, você vai lá e acode lá o seu irmão, por exemplo, a irmã lá está tarefada, você chega assim e fala assim, olha, eu vim aqui para passar sua roupa, tem roupa para passar? Vim aqui te ajudar. Isso é diaconia. Esse termo, no Novo Testamento, é o termo diaconia. É interessante também Efésios, capítulo 4, e esse é um texto importante para nós,
porque ele vai dizer que a diaconia, ela é uma função para todo crente. Se você é crente, você precisa diaconizar. Você precisa servir, você precisa trabalhar. No contexto da igreja, principalmente. Se você não tem trabalho, se você está desocupado no contexto da sua igreja, você está errado. Então você já precisa estar pensando, enquanto a gente está orando aqui, qual que é a minha função? O que eu estou fazendo aqui no corpo? Estou servindo? Estou diaconizando ou não? Olha lá no versículo 4, quero ler a partir do versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, esses homens, eles servem para aperfeiçoar os crentes. Para quê? Para que eles desempenhem o seu serviço. Adivinha que palavra está falando aqui? Diaconia. Os pastores, os professores, eles têm que treinar os crentes para que eles possam diaconizar, para que eles possam servir corretamente. Todo crente tem que servir. Todo crente precisa servir. Existe a palavra na sua função verbal. Eu estou citando apenas algumas ocorrências, mas eu quero citar uma que aparece, a palavra diaconel, que é o verbo, um texto importante. Eu gostaria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 10, está até marcado aqui na minha Bíblia, Marcos 10, 45. Sobre quem que está falando esse versículo? Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. O que diz aí? Alguém pode ler bem alto, por favor? Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. O exemplo maior de diaconia é do próprio Senhor Jesus. O termo, ele não veio para ser servido, mas para servir. Adivinha qual que é o termo? Diaconel. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas para diaconizar, para servir. A ponto, e aí ele estabelece o padrão do serviço. A ponto de quê? Ele quis servir a humanidade até que grau? Dar a sua própria vida em resgate por muitos. É interessante que o Senhor Jesus Cristo vem para isso, ele estabelece o seu padrão, ele é o padrão de serviço, e ele vai deixar claro que a igreja deve seguir esse modelo para aqueles que serão seus líderes. Mateus capítulo 20, versículo 26. Pessoal, eu estou introduzindo com essa ideia, porque de repente você pode falar, não, essa mensagem sobre o diácono não é para mim, porque eu não vou distribuir ceia. Não, essa mensagem não é para mim, que eu não vou dedurar os outros. Cara, essa mensagem é para você, porque o texto é para você servir. Deus falou que é para você ser um servo. E olha só que interessante, Mateus capítulo 20, versículo 26. O Senhor Jesus Cristo está conversando, está ensinando lá para os seus discípulos. E os seus discípulos, essa mensagem também, olha que benção, o pastor Paulo também já pregou para a gente, quando eles estão disputando quem vai ser o maior aqui no reino dos céus. Lembra que tem até a história que a mamãezinha vai lá pedir lá para os filhinhos? Ó, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. O que é? Não, só põe os meus filhos como os maiores lá no reino dos céus. Ah, minha filha, você não sabe o que você está pedindo. Isso já está determinado. Agora, o que eu posso te ensinar é o seguinte: no mundo, os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Olha o versículo 26. Não é assim aqui.
Não é assim entre nós, não é assim na igreja. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos diaconize melhor. Olha que padrão para todos nós. Todo mundo precisa trabalhar para o Senhor, todo mundo precisa servir. Eu preciso introduzir esse assunto dessa forma, pessoal. Sabe por quê? Porque em algumas igrejas que eu tive o prazer de participar, precisou ter uma transformação nessa parte. Porque no momento que foram instituídos os seus diáconos, que foram escolhidos os seus diáconos, um monte de gente cruzou o braço. E aí o pessoal começou a olhar para as coisas da igreja. Estas coisas, cadeiras estão fora do lugar. Cadê os diáconos? Para botar elas no lugar. Tinha lá o irmão que distribuía o boletim dominical, e aí chegou um dia que o irmão, aconteceu um problema, não pôde chegar. Cadê o diácono que não está distribuindo o boletim? Ou quando vê alguma coisa fora do lugar da igreja, cadê os diáconos que não estão vendo isso? Ou quando vê algum irmão fazendo alguma coisa errada, cadê o diácono que não está chamando atenção nela? Está errado, pessoal. Todo mundo tem que fazer tudo isso. Por isso que a gente está introduzindo do jeito bíblico, dizendo, servir é para todo mundo, trabalhar é para todo mundo. Eu não preciso ter título para servir o Senhor. Se eu chegar aqui e ver a igreja com alguma coisa fora do lugar, eu vou lá e vou servir. Se não tem ninguém para distribuir o papel lá, eu vou pensar o seguinte, olha, eu vou servir, deixa que eu faço então. Isso é importante então, irmãos, porque nós estamos caminhando nessa direção. Eu nessa mensagem introduzo aos irmãos a ideia de que nós vamos ter diáconos aqui na nossa igreja, muito brevemente. E eu já preciso ensinar aos irmãos o seguinte, a escolha desses diáconos não é para que os irmãos trabalhem menos, pelo contrário, é para os irmãos trabalharem mais. E quanto mais os irmãos forem servos uns dos outros, maior será a qualidade dos diáconos da nossa igreja. E que todos nós precisamos nos entender que o próprio Senhor Jesus Cristo diaconizou. Se Ele fez, Ele que é nosso mestre, se o mestre mandou, faremos todos. O próprio Senhor não veio para ser servido, mas para servir, a ponto de dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez também corrigindo alguma possível ideia errada, algumas pessoas podem falar, não, mas a nossa igreja é uma igreja bíblica, então a mulherada não precisa ser diaconisa. Isso não é verdade. Olha lá, Romanos, capítulo 16. Nós vamos estudar essa parte melhor na próxima mensagem. Mas desde já, nós podemos entender que o mandamento do Senhor para o serviço, para que todos sejam, nesse ponto, servos, diaconizem, é para todos. E é interessante essa menção de Romanos, capítulo 16, no verso 1. O que diz aí? Alguém pode ler bem alto? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Olha que interessante. Está falando de uma irmã chamada Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está fazendo o quê? Servindo, diaconizando. Aí o termo que aparece é o termo diaconel, no sentido de pessoa, de substantivo, de agente. O próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Bom, então como os irmãos já viram, não dá para dizer, não, é só para os homens isso. Eu como mulher não preciso pensar nisso. Opa, precisa sim. Assim como a nossa irmã Febe estava trabalhando, servindo as igrejas, a irmã também precisa servir as igrejas. 1 Coríntios, capítulo 3.
A partir do versículo 3 diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, Paulo está atacando aqui um problema que era o quê? O pessoal da igreja dizia, não, eu sou do time do Paulo. Não, eu sou do grupo do Apolo. Tem uns que diziam, não, eu sou de Pedro. Tinha uns mais espirituais dizendo, não, eu sou de Cristo. Sou muito mais santo do que você. E aí Paulo está falando, mas que bobeira, que bobagem, a igreja não está dividida. E aí lá aparece no versículo 5, quem é Paulo? Quem é Paulo? Sabe o que eles são? Servos. E aí o termo de novo é diáconos. São servos, por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo mesmo ele vai entender que a sua função, ele era apóstolo, sim, mas ele também entende que ele é um servo, e nesse sentido, ele precisava diaconizar, era esse o trabalho dele. Pessoal, quando estudamos o Novo Testamento, percebemos que o termo ele começa simples, mas ele vai tomando forma com o crescimento da igreja. E assim podemos e precisamos fazer uma distinção. E agora eu quero introduzir o assunto da mensagem. Nós vamos distinguir entre a diaconia, o serviço, o trabalho, que é para todos os crentes, e o diaconato. Diaconia é para todos. Todos precisam servir. Todos precisam trabalhar. Mas o diaconato, colocado nas Escrituras, e nós vamos estudar hoje a sua origem, ela é um grupo específico, é uma função de liderança, onde homens especiais exercem esse ofício eclesiástico. É interessante que ele começa como um grupo simples que vai ter uma função específica na igreja, mas em pouco tempo esse grupo ele toma mais corpo e mais forma e ele é apresentado como liderança na igreja. 25 a 30 anos se passam. A primeira menção desse grupo nós vamos estudar hoje, lá em Atos, no capítulo 6. 20 anos depois, lá na época do ano 61 depois de Cristo, Paulo já apresenta esse grupo como liderança da igreja. Então, para resumir e para introduzir, diaconia, irmãos, é para todo mundo. Não é à toa, então, quando o pastor diz, olha, esses irmãos são os diáconos. Diácono significa servo. E o pastor precisa ser o que serve os servos. Por isso ele tem o privilégio de se servir por último. Não significa que o pastor é o maior dos servos. Não, ele precisa servir os demais. Ele é o servo dos servos. Tá? Diaconia é para todos. Diaconato é executado por um grupo específico de irmãos. E a Bíblia, ela vai nos mostrar quais são os requisitos que Deus estabeleceu para que esses homens fossem escolhidos. Nós vamos olhar então para a criação desse grupo especial e vamos começar a ver esses requisitos. Basicamente, irmãos, nós vamos olhar para dois textos. Hoje nós vamos olhar para o primeiro e depois nós vamos olhar para o segundo. Hoje a gente vai pegar bem rapidinho, porque o nosso tempo já se adiantou, e na semana que vem nós vamos estudar o segundo texto, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, tá bom? Mas hoje nós vamos para Atos 6. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 6. Vamos orar, irmãos, pedindo que Deus continue nos abençoando. Meu desejo é que essa mensagem, primeiro, mova você do comodismo. Que essa mensagem tire você da inércia. E também o meu desejo é que essa mensagem comece a mexer no coração
de homens e mulheres dessa igreja, para que eles possam se perceber como alguém que pode servir ao Senhor e pode fazer parte deste grupo seleto, especial que a igreja precisa ter, que são os diáconos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos olhar para as Tuas Escrituras, entendendo o Teu padrão, o Teu propósito, o Teu desejo para a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo que iniciamos, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos conduza na escolha desses homens e mulheres que serão os diáconos dessa igreja. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor continue movendo todos nós, para que cada pessoa dessa igreja, para que cada presente aqui seja um servo do Senhor, assim como o Senhor Jesus Cristo nos deixou exemplo. Pedimos a Deus que o Senhor continue conduzindo essa mensagem, operando poderosamente nas nossas vidas. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Atos capítulo 6, versículo 1. Aqui ocorre a primeira ocorrência, então, deste grupo. É interessante que aqui até então a igreja ela já começou, já ocorreram algumas coisas interessantes, já houve aquela pregação lá de 3.000 se convertendo, um monte sendo batizado, a igreja está crescendo, e a igreja ela começa a perceber que tem gente necessitada, a igreja começa a ajudar, um irmão ajudando o outro. A palavra de Deus ela vai ser clara, que o crente precisa, se tem que ajudar alguém, primeiro ele precisa ajudar o doméstico da fé. O irmão da fé não pode passar necessidade. E a igreja precisa estar atenta para ver se algum irmão está passando por necessidade. E aqui no versículo 6, a igreja estava crescendo. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1 de Atos. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui, na realidade, todos eram crentes, eram pessoas participantes da igreja, e haviam ali alguns judeus de fala grega e alguns judeus de fala hebraica, mas todos eles tinham sido convertidos ao cristianismo. Eles faziam parte do caminho, como era chamado no início. E com tanta gente se convertendo, um número de pessoas específico que precisava de assistência cresceu também, que era o grupo das viúvas. Pessoal, era muito comum viúva naquele tempo. Havia um costume social, era bem comum isso, de pais, ao combinarem o casamento das suas filhas, eles procuravam que homens bem-sucedidos, homens que já tivessem uma carreira profissional, homens que já estavam estabilizados na sociedade. Havia assim, os pais procuravam para as suas filhas os homens que pudessem garantir para as suas filhas um sustento adequado. Basicamente, os homens, quando chegavam nessa condição, já tinham para mais de 50 anos. Daí alguns vão até aqui há uma teoria de que José, casado com Maria, devia também ter uma idade assim um pouco maior. Tanto é que depois de uma fase da vida de Jesus, José não aparece mais na história. Alguns estudiosos vão dizer que ele já tinha falecido nessa época, por causa da sua idade. Tá? Algumas pessoas, então, os estudiosos são claros em dizer que muitas viúvas se converteram ao Senhor e havia necessidade dessas viúvas com seu próprio sustento. Como nós estudamos hoje de manhã, aquela situação ela ainda continuava. Não havia INSS, não é? Não havia PGBL, VGBL, Seguridade Social. Então, quando a mulher ela ficava viúva, meu amigo,
Se não tivesse filhos ali que pudesse sustentar ela, não havia o que ser feito. E dependendo se a viúva, o marido, ela casou ali com os seus 14, 15 anos, começou a ter filho com 17, 18 anos, o seu marido já com 50. Quando ela tinha 30, o marido já tinha batido as botas fazia tempo. Então, algumas dessas viúvas que estavam novas, ainda 30 anos é novo, né, pessoal? Nenhuma mulher vai falar amém para isso? Então, 30 anos está nova ainda, né? Algumas mulheres se casavam, outras, infelizmente, tinham que trazer o sustento de formas ilícitas. Algumas até caíam aí para prostituição, infelizmente. Bom, o pessoal da igreja não ia deixar isso acontecer. Então, os irmãos ali, eles se juntavam e falavam, nós vamos sustentar as nossas viúvas. Gente, foi o primeiro grupo de assistência social que surgiu, e o primeiro grupo de fazer aí o INSS, foi o primeiro que foi feito pela igreja, de assistência das viúvas. Só que o que aconteceu? As viúvas que eram de origem grega, basicamente aí muitas que eram prosélitas e outras que se converteram, que não eram judias, elas estavam meio que ficando na segunda fila. E as primeiras eram as mulheres hebreias, que tinham maior tradição ali no templo, ali na vida judaica. E aí, os que eram de fala grega, que eram da igreja, que não eram judeus de origem, ou que eram prosélitos na sua origem, depois se converteram, começaram a falar, gente, está errado isso daí, ó, tem que dividir igual para todo mundo. Como assim segunda fila? É uma fila só. E aí começou a ter aquele tumulto. É interessante que o grupo de viúvas ele se tornou um grupo tão grande que depois, quando Paulo ele vai ensinar para Timóteo as coisas da igreja, ele precisa até regulamentar que tipo de viúva podia se inscrever na lista ali de assistência. Paulo teve que ajudar a regulamentar essa situação. Mas então, havia ali uma distribuição diária e aquelas viúvas meio que estavam sendo esquecidas, botava elas para o final da fila, quando chegava a vez dela, acabou, meu filho. Não dá nem para pegar senha, né? Agora tem senha depois que... Né? Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade, fizeram uma assembleia, os caras já eram batistas, tá vendo? Desde aquela época. Convocaram a assembleia, ou era da Assembleia de Deus também, olha lá. É que algumas assembleias não têm assembleia, né? Convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, e aqui é muito legal, porque ele vai deixar claro que os pastores, eles precisam ter uma prioridade. Igreja, observe esse texto com muito amor. Ele não está falando que os pastores vão deixar de ser líderes da igreja. Ele não está falando que os pastores não têm que observar alguns detalhes da igreja. Ele não está falando que o pastor não tem que ser o presidente da igreja. Ele não está falando disso. Ele está falando, olha, não é justo, não é razoável, o pessoal pensa bem, não é legal que nós os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que andamos com Ele, que estudamos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, para trabalhar nessa questão. Gente, não está certo isso, a gente não vai aguentar. E outra, nós estamos perdendo aquilo que é a nossa prioridade. Aqui a gente precisa lembrar que os pastores têm outra prioridade, pessoal. Não é prioridade dos pastores estar ali na lida da assistência social, tá, pessoal? O pastor tem que fazer assistência social? Tem, mas ele vai delegar esse serviço, tá? Então aqui na nossa igreja, que a nossa igreja é fria, sabe por quê? O pastor não veio aqui de madrugada levar o sopão lá para o pessoal lá. Cara, não é, a ênfase dele não é essa. Ele pode fazer isso? Lógico que pode, mas não é a ênfase dele. Nós ficamos bravos porque o pastor não veio aqui visitar os velhinhos aqui no asilo. Pessoal, ele pode fazer isso sim, mas ele vai delegar. Ele não tem que... Gente, ele vai morrer se ele for fazer isso tudo. É ir no hospital, é visitar a viúva, é visitar o idoso, é ir lá atender a criança. Gente,
Aqui está sendo delegado isso. Os apóstolos estão percebendo que eles precisavam delegar esse trabalho. Uma igreja séria deve ajudar seus pastores. Eles continuam sendo líderes e administradores, mas eles vão delegar essa tarefa. E aí no versículo 3, os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, trazem uma proposta. O conselho da igreja traz na assembleia com força de proposta o seguinte: irmãos, olha, não é justo, isso está errado. A gente não tem que abrir mão da palavra de Deus para fazer esse trabalho. Mas nós propomos o seguinte: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Pessoal, então aqui nós temos os primeiros 3 requisitos para que alguém da igreja, e detalhe, ele está falando aqui com a igreja, ele convocou aqui a congregação, a assembleia. Então ele falou: escolhem de vocês, da igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que ser crente, escolhei. É interessante o termo escolhei, é o termo episkeptomai, que significa inspecionem, examinem dentro de vocês, façam uma pesquisa acurada dentro de vocês e escolham 7 homens, e aqui eles vão começar dando 3 características que são ao mesmo tempo básicas, mas ao mesmo tempo fundamentais, imprescindíveis, para que esses homens pudessem ocupar essa função especial. Primeiro, escolhei dentre vós homens de boa reputação. Para que o cara possa ser diácono, ele precisa ter uma boa fama. As pessoas de dentro da comunidade, de fora dela, precisam dizer: não, que ele é um homem honesto, que ele é um homem correto, que ele ali é um cara mudado, que ele ali é uma benção. Ele precisa ter boa fama, boa reputação. Se a cidade toda fala: e aquele cara ali é safado, está desqualificado. E aquele cara ali é pilantra, compra e não paga. E aquele cara ali, ó, mó mentiroso, ele fala que vai fazer e não faz. Está desqualificado. Está qualificado para ser disciplinado pela igreja, né? Mas para ser diácono, não. Porque todo crente precisa ter boa fama. Mas vamos pegar os melhores aqui, examinem aqui. Quem são os melhores? Ah, aquele ali, cara, é gente boa, mas bate na mulher dele que dá dó. Não, está desqualificado. Ó, aquele ali apanha da mulher dele, está desqualificado também. Tem que ser homem de boa fama, homens sérios, homens que sejam respeitados pela sua postura. É interessante também, primeiro então eles precisavam ser homens de boa reputação, precisavam ter boa reputação. E segundo, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, a função do diaconato, a função diaconal, a função que esses homens eles iam exercer, a função que os diáconos exercem hoje, necessita que eles sejam homens controlados pelo Espírito Santo. É fundamental, é essencial que esses homens sejam direcionados pelo Espírito. Porque com certeza no momento que um homem dentro da igreja é colocado como líder, na realidade o que a igreja está fazendo é pintar um alvo na testa dele. Para quem? Ele se torna cada vez mais alvo. Todo crente tem um alvo no peito, na testa. Mas esse homem, a igreja vai lá e aumenta, porque ele é líder. Satanás vai querer detonar ele, porque ele sabe que ele é uma benção. Vai querer acabar com a reputação dele.
mas a própria igreja também vai querer ficar olhando para ele. E muitas fofocas podem surgir. E é incrível quando a Bíblia dá uma ordem para todo mundo executar. Mas quando, olha, o cara é diácono e não fez aquilo ali. Para todo mundo fazer, você também. Né? Eles precisam ser homens espirituais. Precisam ser homens que sejam controlados pelo Espírito Santo e não pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos. É interessante, porque lá em Timóteo você vai ver esse termo sendo expandido, essa ideia sendo expandida, e vai dizer que ele precisa ser um homem controlado pelo Espírito Santo. Ele não pode ser controlado pela cachaça, ele não pode ser controlado pela comida, ele não pode ser controlado pelo sexo ou pelo dinheiro. Ele precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Esses homens, eles precisam ser pessoas que tenham um desejo de serem sensíveis à voz do Senhor. Primeiro, então, eles precisavam ser homens de boa reputação. Segundo, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Primeiro, eles tinham que ser o quê? Ter boa reputação. Depois, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Precisavam, então, primeiro ter boa reputação e ser cheios do Espírito Santo. E terceira característica, inicial aqui, para a gente começar o nosso estudo. Não era só cheios do Espírito Santo, eles precisavam ser cheios de sabedoria. Irmãos, o homem que vai estar diante da igreja para servir, para ser o comandante do serviço, para ser aquela pessoa que vai ajudar o pastor vai delegar para ele coisas importantes, precisa ser um homem sábio. Sabe por quê, pessoal? Porque esse homem, o diácono, ele vai ter muita informação, pessoal. Vai ter informação privilegiada, porque às vezes o pastor, cara, eu preciso fazer uma visita, vem diácono comigo. Aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo, vai acompanhar o pastor, vai lá na casa lá da família, lá que está brigando, está voando prato. E o diácono vai ver tudo. Ele precisa ser um homem sábio, sabe por quê? Porque ele vai sair de lá e não vai poder contar nada para ninguém. Vai ser uma coisa que vai ficar, ele vai ficar sabendo, o pastor e a família, e acabou. Já pensou se não for um homem sábio? Nossa, fui lá na casa do Chico. Coitado, vou pegar de exemplo, tá, Chico? Só de exemplo, tá? Já pensou? O Chico comprou uma TV de plasma. Onde será que ele conseguiu aquele dinheiro? O cara é trabalhador, cara. Já pensou se ele começa... O homem, o diácono, precisa ser um homem sábio. Sabe por quê? Porque às vezes não vai ter nem o pastor, só vai ter o diácono, ele vai ter que ir lá e vai ter que ser uma bênção. Às vezes o pastor já está ocupado nos seus trabalhos, o diácono vai ter que ter sabedoria para ir lá e poder dar um conselho. Mas também ele precisa ter sabedoria, sabe pelo quê? Qual que era o trabalho do diácono? Especificamente nesse texto, dar o dinheiro, o alimento, de forma justa para todos ali. Ele precisava ser um homem sábio, porque de repente vinha lá um filho, ou vinha lá um amigo lá, meu brother, uma amiga minha viúva aí, cara, põe ela na frente da fila. O diácono precisa ser um homem sábio para ele ser justo nos posicionamentos. Não, ele entrou na fila, ela está nesse lugar, então vamos respeitar aqui a fila. Olha, dá mais mantimento ali para aquela minha amiga ali, vai ser igual para todo mundo. O diácono, ele precisava ser esse homem sábio, que pudesse, com sabedoria, poder direcionar o que era justo e correto. Porque a função que ele recebeu da liderança dos pastores era uma função nobre e importante. Ele precisava, então, não ser apenas um homem sábio, ele precisava ser cheio de sabedoria. É interessante que ele vai dizer, os apóstolos, então, eles fazem essa proposta na assembleia, na sessão, né? Pessoal, vamos escolher esses homens, vamos usar esse critério.
Sabe por quê? E é interessante que, junto com a proposta, não está só no versículo 3, mas a proposta está no versículo 4 também. Ó. Vamos escolher os homens que sejam assim, 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 para fazer esse trabalho. E quanto a nós, consagrar, é separar para um uso especial, para uma finalidade especial. Nós vamos consagrar isso aqui. Ele está falando, nós nos consagraremos a que tarefas especiais? 2, que o pastor não pode deixar de exercer. Quais são as 2 tarefas? Oração e a pregação da palavra. Essa semana, olha como a necessidade de alguém para nos ajudar é importante. Essa semana estava a equipe tendo tempo de oração. Pelo menos uma semana, os pastores, mais o Gerson, nós nos reunimos. Até essa semana nós tivemos um elemento entre nós, o Joel estava com a gente. Veio do nada, quando viu a gente estava em oração, irmão, orar pode vir, que é para todo mundo aqui. Só que aconteceu, quantas vezes o telefone tocou, não foi? Quantas vezes tocou o telefone, teve vezes que chegou o homem da água. E a gente teve que parar a oração para atender a água que chegou. Cara, se tivesse alguém aqui, ia atender todas essas coisas, atendia o telefone, receber o pessoal da água, como fazer o negócio, né? E a gente continuava orando sem interrupção. A igreja, ela precisa estar atenta para perceber se os seus pastores estão tendo a estrutura que eles precisam para que eles possam se dedicar, se consagrar à oração e à pregação. Irmãos, horas foram tomadas para que eu pudesse estar preparando essa mensagem. Eu tenho uma alegria de fazer isso. Ontem foi bom, a igreja estava quietinha. Eu pude estudar, abrir os livros, poder ler, pôr os vocábulos, os verbos, os substantivos, as palavras gregas. Olha que coisa linda. Vai tempo, pessoal, para preparar essa mensagem que eu preciso pregar em no mínimo em 40, 50 minutos, quando muito em 1 hora. Irmãos, a gente tem que se preparar umas 10 a 15 horas. Pastor Paulo, não é verdade isso daqui? Temos que ralar, pastor Yuri. A gente tem que estudar. Aí, quantas vezes a gente está aqui estudando, daqui a pouco toca o telefone, é alguma coisa que outra pessoa podia estar atendendo. Agora, estudar aquele texto do grego e do hebraico, só eu podia fazer. Só o pastor Paulo, só o pastor Yuri. Atender o homem da água, qualquer um podia atender. Mas orar pelas nossas ovelhas era a nossa obrigação, que tivemos que interromper durante um tempo, para que a gente pudesse atender o homem da água. Nós esquecemos uns 4 irmãos aqui de orar por eles. Quem será que foi? Estou brincando. Imagina isso. Imagina isso. A igreja, então, quando ouviu essa proposta, foi proposto, teve apoio? Versículo 5. Foi proposto e apoiado sem discussão. Que legal, né? A proposta não foi, vamos escolher os diáconos. Não foi isso. Vamos escolher os diáconos para a gente se consagrar à oração e ao estudo da palavra, ao ensino, ministério da palavra. É interessante, adivinha qual que é a palavra ministério aí? Diaconia. Então, eles estão responsáveis por uma diaconia e a gente está responsável por outra diaconia. Só que essa diaconia aqui, só a gente pode fazer. A gente foi consagrado para isso. É lógico, todo mundo pode pregar, né, pessoal? Todo mundo pode... Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre essa responsabilidade específica da igreja. Se um pastor chegar e falar, não, eu aceito ser pastor de vocês, só tem um ponto, eu não quero nem orar por vocês, nem pregar a Bíblia. Você pega esse cara e faz uma fogueira, enrola e queima. Não, brincadeira. Mas esse cara não é para ser pastor, pessoal. Um cara que não quer ensinar a palavra de Deus, que não quer orar pelo seu povo. Essa função é primordial do pastor.
Bom, o parecer agradou a toda a comunidade. Foi proposto, foi apoiado, sem discussão. E elegeram, ó que bonito, eu gosto desse texto que é batista. Elegeram, brincadeira, viu pessoal? Mas é interessante isso, né? Eles elegeram. A palavra é klegomai, tem a ver com... Eles fizeram aqui, ó, voto aqui, ó, eu proponho, ó, esse fulano. Eles elegeram 7 pessoas. Irmãos, atentem para esses personagens. Estevão, e aqui já dá uma característica, já de cara, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Já começa, ó, esse cara tinha que ser diácono. Todo mundo olhava para ele e falava, é esse aqui, ó, bota ele primeiro na lista. Será que tem aqui alguém entre nós, que quando a gente vai pensando nessas características, vem ele na nossa cabeça? Eles elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Esse Nicolau era um prosélito. Da onde? Opa, atentem para esses nomes. Irmãos, desses 7 homens, faz sentido porque que essa função diaconal ela cresceu tanto. Porque desses 7 homens, pelo menos 3 foram essenciais para o Evangelho. No livro de Atos, pessoal, a partir do versículo 8, olha, acabamos de falar sobre o diácono no versículo 7. No versículo 8 do capítulo 6, começa a falar de Estevão e vai sendo falado sobre ele até o capítulo 8, versículo 3. Estevão, um homem de Deus, sensível à palavra de Deus, um diácono, foi o primeiro mártir da igreja. Foi o primeiro a ser morto. E o primeiro, de forma específica, a cumprir Atos 1:8. Vocês lembram o que diz lá em Atos 1:8? Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas... Gente, sabe qual que é a palavra testemunha no grego? Mártires. Serão minhas testemunhas. Tanto o primeiro mártir foi em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha como a igreja escolheu corretamente. Que homem de Deus que se posicionou diante de todos. Falou que ele falava a verdade. Enquanto ele dizia a verdade, os outros o odiavam a ponto de rilhar os dentes. Isso foi o vento, tá? Fica esperto, viu? Imagina, pessoal. Esse homem de Deus foi o primeiro mártir da igreja. Que importante esse homem na história. Acaba o capítulo 8. Ou melhor, acaba o capítulo 8, versículo 3, quando ele acaba de falar de Estevão. Olha quem começa a aparecer na história. Versículo 5. Filipe. Outro diácono. Vai para Samaria, onde ninguém queria pregar o evangelho, porque lembra que tinha aquela rixa dos judeus contra os samaritanos? O diácono Filipe foi pregar o evangelho. De repente ele falou, não, a minha função é só que servir a mesa. Não, meu amigo, isso é uma bênção. Vai lá ser evangelista. Diácono. O diácono foi lá e foi uma bênção. Versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Um homem de Deus. A igreja escolheu bem? Escolheu. E quando a igreja escolhe bem, é uma benção. Mais um. Esse Nicolau, não aparece o nome dele. Os outros 4 não ocorrem uma menção novamente deles.
Mas olha que interessante, esse Nicolau, ele era da onde? De Antioquia. Olha comigo lá, Atos, capítulo 11. Quando vai começar a aparecer a palavra, a cidade de Antioquia, no Novo Testamento, no livro de Atos. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, olha só, o que fizeram com Estevão, mataram ele, queriam matar todos os outros crentes. A igreja, opa, pula todo mundo para todo lado, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Será que esse Nicolau não estava no meio? Ele era prosélito de Antioquia, pessoal. Ele vinha, adorava a Deus e voltava para Antioquia. Basicamente era assim. Ele veio, aceitou o Senhor Jesus Cristo, creu nele. E quando a igreja foge, se espalha, tem gente que vai para onde? Para Antioquia. Lá a igreja é uma bênção, logo depois a gente vai ver. A igreja cresceu tanto. Viu lá a notícia a respeito deles, versículo 22, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Gente, qual foi a primeira igreja missionária do Novo Testamento? Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Cara, esse cara fez alguma coisa ali. A igreja escolheu bem, pessoal. A igreja escolheu bem, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens de boa fama. Voltando lá para o capítulo 6 então, irmãos. Eles escolhem esses homens, a igreja escolheu muito bem. Esses homens então se apresentam perante a igreja. Ele vai na frente da liderança da igreja, que eram os apóstolos. E os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. Esse ato de impor as mãos, esse ato de direcionar as mãos, é um ato onde a igreja concede autoridade, poder àquelas pessoas. Então, aqueles homens vieram à frente, diante dos apóstolos, os apóstolos impuseram-lhe as mãos, orando. E assim eles foram instituídos, o primeiro grupo de diáconos do Novo Testamento. E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado? Versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Olha que coisa legal, também muitíssimos, gente, sacerdotes obedeciam à fé. Sacerdote, porque era difícil sacerdote, o cara estava comprometido com todo o sistema religioso judaico, tinha sacerdote abrindo mão daquilo tudo para ser crente. E eles colocam isso no versículo 7, está muito claro que isso é um resultado daquela escolha. Olha que deu certo, ou seja, os apóstolos puderam orar mais, puderam pregar mais a Bíblia. O que acontece com a igreja quando eles fazem isso? Ela cresce. Meus irmãos, se a gente tiver aqui todo mundo trabalhando, e os pastores estudando, pregando a Bíblia de forma criativa, emocionante, profunda, sabe o que vai acontecer? Vai ter mais gente se convertendo. Até os religiosos da cidade vão se converter. Então a igreja precisa arregaçar suas mangas. A gente precisa ter esse grupo de homens especiais para que os pastores possam fazer mais o seu trabalho. E a igreja vai crescer. É verdade que no início a função diaconal estava totalmente ligada à assistência social, mas com o passar dos anos essa função adquire novas ênfases e passa a ser
um ofício. A gente já viu isso lá em Filipenses 1:1. Quando Paulo ele vai se apresentar lá à igreja, cheguei a citar isso, mas não li com os irmãos. Filipenses 1:1. Paulo, no seu cabeçalho da sua carta, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, estão escrevendo aqui comigo, bispos e diáconos que vivem, aos bispos e diáconos em Filipos, que vivem em Filipos. Ele escreve à igreja, especialmente à liderança da igreja de Filipos. Pessoal, como eu disse, essa mensagem é para reflexão de todos nós. A pergunta que eu preciso fazer: você está trabalhando? Está servindo a Deus? Ou você é aquele chefe do setor de esquentar banco? E quando o texto ele demonstra, ele fala de serviço, ele está falando de serviço na igreja. Não, eu dou pão lá para o meu vizinho, lá para o cara que... Não. Isso você tem que fazer, é a tua obrigação. Estou falando de serviço na casa de Deus. O que você está fazendo? Quando você pegar aquela ficha, cara, para preencher. Quando você for dispor-se a Deus, ora muito por isso. Não admita não fazer nada, porque está errado. Não admita aceitar que você não tem nada para fazer aqui, porque isso é mentira. Sempre tem trabalho na igreja, só que você precisa se submeter à liderança da igreja. Fico pensando alguns exemplos de serviço. Quero comentar, por exemplo, sobre o culto infantil. Cara, como esse povo trabalha, cara, para preparar a aula para as crianças. Dá muito trabalho. Precisamos de homens que se disponham para isso, mulheres. Fico pensando na limpeza da igreja, o serviço aqui. Poxa, é tão bom a gente chegar nesse ambiente limpinho. Tem irmãos que estão se dedicando para fazer, eles fazem isso de graça. Tem que ter mais gente aqui, pessoal. É triste você ver algumas pessoas que lá botaram lá os nomes nas listas que nunca apareceram aqui quando a equipe vem limpar. Eclesiastes diz: é melhor você não fazer um voto do que você votar e não cumprir. Também nos ensina a palavra de Deus: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem trabalho e a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. E nós já vimos nas Escrituras, é para todo mundo trabalhar. Todo mundo. Quando tem evangelismo, quando a gente recebe grupo, todo mundo continua fazendo suas atividades. Será que você não tem uma hora para separar para ajudar? Não, pastor, eu não posso ir lá fazer comida não, mas é o seguinte, aquele horário ali eu dou uma saída e vou lá lavar a louça, deixa comigo, hein? Eu tenho uma horinha ali que eu posso dar uma fugida, eu vou lá lavar a louça, hein? Ou hospedagem, cara. Como o crente ele precisa ser hospitaleiro, pessoal. Vem um missionário, vem um seminarista, vem algum outro irmão de longe, olha, a minha casa está aberta. Pô, pastor, pode colocar ele lá. Trabalho lá na introdução. Pessoal, dá muito trabalho ser introdutor. Porque tem muito crente que sei lá o que acontece quando ele chega na... Ele não faz isso em lugar nenhum, mas chega na igreja e fica metido a besta. Eu vou sentar onde eu quiser. Meu irmão, senta aqui que é melhor, deixa os atrasados ficar. Não vou sentar onde eu quiser. Cara, dá trabalho, a gente precisa de mais introdutor ali. Pessoal para ajudar na cozinha. A gente tem muito trabalho, pessoal. Na ação social. Às vezes o pessoal fica, não trabalhei porque meu líder não marcou reunião. Cara, você se colocou do lado do seu líder? Para dizer, ó, tive uma ideia, vamos fazer isso, ó, já corri atrás disso. Você fez isso, já? É muito fácil, cara, a gente ser brasileiro. O brasileiro quer que o governo faça tudo. E aí eu tenho que voltar àquela frase lá do John Kennedy, não pensa
o que seu país vai fazer por você, mas pensa o que você pode fazer pelo seu país. Eu quero adaptar isso para a igreja. O que você pode fazer para a sua igreja? As ofertas, de repente, e aqui eu tenho que tomar cuidado, você pode ajudar algum irmão que está passando por uma luta. Pessoal, você tem servido, você tem socorrido seus irmãos, tem servido sua igreja. Mas agora também eu quero fazer uma pergunta específica. Você tem se identificado com essas características diaconais? Talvez você possa olhar para aqueles... A gente só viu 3 características: homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. De repente você pode falar assim: olha, Deus, eu sinto o Senhor falando comigo. Senhor, eu quero fazer isso. Senhor, meu coração está aqui apertado, eu quero ser essa pessoa. Cara, cultiva isso. Ou de repente você pode falar assim: olha, eu não sou ainda essa pessoa. Então que você crie um desafio no seu coração. Então tem que ser. Como não? Desenvolva. Todo mundo pode ter boa fama, concordo. Todo mundo pode ser cheio do Espírito, concordo. Todo mundo pode ser sábio, concordo. Então desenvolva. Peça a Deus: Senhor, me ajuda a ser mais isso. Porque, Senhor, eu quero estar na Tua mão, eu quero fazer a Tua vontade. Se o Senhor me chamar, eu estou aqui para isso. Gente, essa função diaconal é muito difícil. Porque todo diácono deixa de ser pedra e passa a ser vidro. Todo mundo olha, todo mundo vê, todo mundo julga. Mas olha, se Deus está te chamando, cara, cultiva isso. E se Deus, de alguma forma, está colocando essa mensagem para você, coloque-se diante de Deus: Senhor, eu quero servir o Senhor. Se o Senhor quiser, eu estou na Tua mão. Se o Senhor quiser, eu me coloco à Tua disposição, Senhor. Semana que vem a gente vai estudar mais. Vamos ver mais funções, mais características. De repente você pode falar assim: olha, essa mensagem é de Deus, sabe por quê? Eu sabia que não era para ser pastor. Eu sabia que Deus não me chamou para ser pastor. Mas é isso daí que Deus está me chamando. Meu coração arde por isso. Eu quero ser isso. É interessante esse desejo. É meio maluco, né? Igual querer ser pastor, né? Coisa de louco. Até uma pessoa chegou: cara, você quer ser pastor mesmo? Você é maluco? Mas que você possa desenvolver e se colocar para o Senhor: Senhor, quero te servir. Quero ser essa pessoa. Que o Senhor possa me fazer essa pessoa. Ô Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser me usar, me use. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos orar para que Deus possa indicar para nós esse tipo de gente, esse tipo de crente, para que sejam os nossos diáconos. Eu quero muito rapidamente, irmãos, que a igreja institua seus diáconos. Mas esse exercício precisa ser feito com oração, joelho no chão. Orem por isso, para que Deus possa estar levantando homens, para que possam fazer parte, não da diaconia, que esse é todo mundo, mas que possam fazer parte do diaconato. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja de servos. Que, ó Deus, cada um de nós possa entender a responsabilidade da diaconia, que todos aqui sirvam essa igreja e sirvam o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos, Senhor, o nosso coração de qualquer zona de conforto e que possamos entender o que a Tua palavra nos ensinou e aplicarmos, Senhor, esse conhecimento nas nossas vidas. Obrigado, a Deus, pelo Teu poder. E agora, em nome de Jesus, como igreja, nós consultamos solenemente o Senhor, pedindo que o Senhor nos direcione na escolha desses homens, que o Senhor nos direcione na escolha deste grupo especial, que serão os diáconos dessa igreja. Ó Deus, consultamos o Senhor, que o Senhor possa estar levantando aqui, e que em cada coração aqui, de cada jovem, de cada moço, cada moça, cada homem e mulher,
que eles possam querer desenvolver essas qualidades, essas qualificações que o Senhor tem estabelecido. Ó Deus, mova o nosso coração, para que a gente possa dizer ao Senhor, e que aqui, Senhor, o Senhor possa escutar isso de cada irmão aqui, que eles possam dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Senhor, estou aqui, se o Senhor quiser me usar. Ó Deus, fala ao coração dos teus servos. E ó Deus, que em nome de Jesus, cada crente aqui pegue com força, Senhor, o arado e sirva ao Senhor com força, com raça, com garra, de verdade. Senhor, como tua palavra nos ensina, os campos já estão brancos, mas ó Deus, que aqui possam haver mais trabalhadores para a tua seara. Levanta, Senhor, homens e mulheres, para pegarem com força o arado, para servir ao Senhor, e que não olhem para trás. Abençoa, Senhor, o teu povo. E ó Deus, nós queremos encerrar esse culto ao Senhor, pedindo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estou muito empolgado, viu, com isso. E que os irmãos possam estar orando, porque nós vamos, daqui a algum tempo, eu quero primeiro ensinar a Bíblia para a igreja, e depois a gente vai abrir para a igreja fazer as indicações dos primeiros diáconos e diaconisas da nossa igreja. Então orem por isso, irmãos, porque é um momento histórico da nossa igreja. Nós vamos fazer isso, por isso que eu achei interessante. Primeiro a gente estuda a Bíblia, o pessoal poder escolher com propriedade. Orem para que Deus possa estar indicando para nós pessoas dessa forma, desse calibre. Eu quero agradecer a todos os visitantes que estiveram conosco e também aquelas pessoas que nos assistiram pela internet. Tem sido um privilégio para nós poder olhar vários acessos enquanto a gente está cultuando o Senhor. Pessoas estão cultuando nas suas casas também, algumas pessoas que não têm condição de estar aqui entre nós. Se você tem condição, vem para cá, participa conosco. Mas eu quero agradecer a audiência, pedir ao Senhor que os abençoe ricamente. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.